o quanto do meu comportamento nas minhas relações, relações afetivas e amorosas, é meu. Já pensou sobre isso? Vamos bater um papo? Aqui Valéria Pereira, psicanalista espiritualista. Olha só, meus amigos, minhas amigas, eu sempre procuro trazer para vocês as situações que vêm sendo trazidas no decorrer da semana ou da semana anterior nas minhas sessões com os meus clientes de terapia. E hoje, o tema que eu decidi compartilhar com vocês, e assim, compartilhar de uma maneira breve, porque é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia do que é que está acontecendo aí na vida de vocês. O quanto do comportamento que eu tenho nas minhas relações, eu tenho uma parceira, eu tenho um parceiro, o quanto da maneira como eu me comporto em relação a essa pessoa, para com essa pessoa, é meu comportamento, é nato de mim. E aí é muito interessante porque a coisa funciona assim. O que eu busco no meu parceiro amoroso, na minha parceira, é uma tentativa inconsciente, veja bem, uma tentativa inconsciente de preencher um vazio da minha infância. Então eu vou abrir aqui um parênteses. Do 0 aos 7 anos, 7 anos e meio, é o período que a criança ela vai incorporando todas as verdades da vida dela ou para a vida dela relacionadas a quê? Amor, emoção, carinho, atenção, segurança. Tudo isso é feito durante esse período, primeiro que a gente chama da primeira infância da criança. E claro, dependendo de como os meus pais me tratam, eu vou carregar aquilo para a vida adulta. Por isso que quando a gente entra num processo de terapia, é importante sempre através das situações que os clientes vão trazendo, a gente vai entendendo e procurando conhecer um pouquinho como foi a infância dessa pessoa. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu atraio para me relacionar afetivamente, amorosamente, o que me machuca. Como assim, Valéria? O que me machuca? Então eu vou te dar um exemplo. Se na minha primeira infância eu não recebi afeto do meu pai, da minha mãe, o que vai acontecer? Eu vou procurar em um parceiro ou parceira alguém que me dê esse afeto que eu não tive. Então eu acho que essa pessoa é obrigada, responsável a me dar esse afeto. Se eu não tive apoio na minha infância, aquela coisa assim, a criança faz uma coisa do jeito dela, ela consegue fazer, consegue realizar, e ela não ouve dos pais. Bom trabalho, que bom você conseguiu, parabéns. Então, se eu não tive apoio na minha infância, eu vou procurar uma pessoa que o tempo todo fica me apoiando. Qualquer situação que eu tenho no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu acho que essa pessoa tem a obrigação de me apoiar o tempo todo, de estar ali dando palavras de suporte o tempo todo, de estar ali o tempo todo falando, me dando suporte. Outro exemplo. Se eu fui ignorada na minha infância, talvez pais ausentes, ou pai ou mãe, não se sentir ali em companhia, não ter essa companhia. Às vezes os pais até estavam de corpo ali no local, mas não estavam presentes ali na essência. Então eu me senti muito ignorada. E aí o que acontece? Eu quero achar uma pessoa, eu quero um parceiro que não me ignore em momento nenhum. E isso, vamos colocar o quê? Eu mando uma mensagem e a pessoa não responde na hora. Eu me sinto ignorada. Eu telefono, a pessoa não atende e depois não retorna logo em seguida. Eu me sinto ignorada. Vocês percebem? Eu estou dando aqui alguns exemplos
de como nós nos sentimos na infância e a falta daquilo nos leva a procurar em um parceiro, em uma parceira, o que eu não tive. Eu acho que a pessoa vai ter obrigação de me completar com aquilo. E aí vai entrar o seguinte: essa busca é uma busca inconsciente, isso é do meu inconsciente, tá? Fazendo com que eu queira que a pessoa me preencha dentro dos quesitos aí que faltaram. E aí, gente, não é porque eu quero sofrer. Eu busco essa pessoa que me preencha, não porque eu quero sofrer, mas porque o meu inconsciente, ele quer reviver essa ferida. A ferida que foi deixada e que não foi tratada, não foi cristalizada, não foi cuidada. Por quê? O inconsciente acaba me trazendo esse tipo de pessoa? Por que que eu vibro e eu atraio esse tipo de pessoa? Porque a tentativa que o meu inconsciente tem de procurar a cura, a minha cura, porque a cura está em mim. Se eu espero o outro me dar aquilo que eu não tenho em mim, porque eu não procuro me dar, eu vou ficar presa nesse padrão repetidamente. Repetidamente. Eu acabo um relacionamento, começo outro, de novo no mesmo padrão. Acaba aquele não deu certo, vou para o outro, de novo no mesmo padrão. Então, eu estou sendo muito breve aqui para vocês terem uma ideia. E aí, o que que é importante? Eu preciso parar de buscar no outro o que eu mesma posso prover para mim. Eu preciso parar de buscar no outro, achando que ele tem obrigação de me completar. Ele tem obrigação de me fazer feliz. A gente precisa entender, e isso é muito importante, como que eu saio desse padrão? Eu vou identificar pelos relacionamentos repetidamente que eu estou tendo, eu vou identificar, eu vou conversar comigo, né? Eu vou entender por que será que eu estou atraindo a pessoa que age desse jeito. Por que que eu estou querendo por que que eu estou querendo não ser ignorada? Ah, será que eu fui ignorada na minha infância? Por que eu estou querendo que a pessoa mostre afeto, afeto, afeto o tempo todo? Ah, será que é porque eu não tive afeto? Então deixa eu investigar. Então vocês percebem, aquilo que você exige demais da outra pessoa é aquilo que você precisa curar em você. Então, quando eu reconheço o que eu estou querendo demais do outro e o outro não está me dando, porque ele nem sempre tem condições de me dar, ali está uma resposta para uma coisa que eu sei que eu já preciso tratar em mim. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: a cura dessa ferida, ela vai trazer uma relação baseada na escolha pessoal e não na carência. Então, se eu entendo que quando eu era pequena eu não recebia afeto ou de pai ou de mãe, eu vou fazer o quê? Quem vai dar afeto? Eu vou me dar esse afeto. Aí a relação com a criança interior, que é muito importante. A minha criança interior está ferida. Aquela parte do meu inconsciente que registrou, né, do 0 aos 7 anos, tudo que entrou lá, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, aquela é a parte da criança interior. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, através de me entender, de me reconhecer, de saber a feridinha que está precisando ser trabalhada e curada, eu vou passar a fazer escolhas mais conscientes e mais sábias. Eu vou começar a me curar, então eu vou encontrar ou vou me sentir atraída por uma pessoa que eu não vou ficar esperando que me dê afeto o tempo todo. Ou que eu não vou ficar esperando que não me ignore o tempo todo. Vocês percebem? Usando os exemplos que eu dei atrás, porque tem várias opções. E aí,
Como é que eu me curo? É esse autoconhecimento, é eu perceber o que me incomoda no outro. Toda vez eu comento isso aqui. O que me incomoda no outro é uma excelente, é, um excelente momento, na verdade, de eu entender que aquilo existe em mim. Se eu estou incomodada com o que outro faz, é porque em mim existe, em algum departamento da minha vida, aquela situação que eu preciso trabalhar em mim. Porque quando eu trabalho em mim, para de me incomodar no outro. O outro sempre é o meu espelho. Isso é meio louco, mas é assim que a mente da gente, que o nosso inconsciente funciona. E aí, gente, é o autoconhecimento sempre. Eu me conhecer, né? Quando eu vou me conhecendo, quando eu vou me entendendo, eu vou parando de exigir que o outro faça por mim ou para mim. Aí a coisa fica mais leve. O que ele acrescentar na minha vida, gente, é acréscimo. O que vier a mais está adicionando, está me deixando feliz, mas eu não estou ali na dependência emocional de receber aquilo que eu preciso receber aquilo para sentir. Percebem? Ao mesmo tempo, é uma coisa que quando você vai buscando se entender, e a terapia sempre ajuda gigantescamente nesse processo, você vai entendendo que sou eu que preciso me amar, eu preciso me respeitar, eu preciso me acolher, eu preciso acolher a minha criança interior, eu preciso conversar com a minha criança interior. Eu tenho altas conversas com a minha criança interior. Eu tive uma situação recentemente que eu percebi claramente que quem tomou tamanho ali na atitude que eu tive foi a minha criança interior. E depois, quando eu caí em mim, eu falei: não, peraí, Valerinha, vamos sentar aqui nós duas e vamos conversar. E eu conversei, eu expliquei para ela o que aquela atitude provocou na minha vida, provocou um mal-estar na minha vida, na vida de pessoas envolvidas. Por causa do quê? Porque aquela criança interior se sentiu o quê? Rejeitada, anulada, ignorada, sem ser amada. Vocês percebem a importância de você conversar com a sua criança interior. Coloque ela ali no seu colo, na tua imaginação, e conversa com ela. E aí você explica o que aquele tipo de atitude está trazendo como consequência. E aí você fala, né? No meu caso, Valerinha, eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui presente o tempo todo na sua vida. Eu estou aqui para cuidar de você. Essa é a responsabilidade da Valéria adulta. Você só precisa agora aproveitar o que eu vou proporcionar para você. Não precisa esperar que venha de fora, porque eu posso te dar isso. É entre você e eu, entre nós duas. E aí, gente, você vai dando essa consciência, vai levando essa maturidade para essa parte infantil ali do meu inconsciente, para essa criança que a gente chama carinhosamente da nossa criança interior. Você vai reeducando, você vai reensinando, você vai mostrando para ela: eu estou aqui com você, eu não vou te deixar, não importa o que aconteça, somos nós duas juntas. E eu sugiro que vocês façam isso porque vocês não têm ideia como isso funciona demais à medida que você vai caminhando e essa criança interior, essa parte de você vai sendo curada, vai sendo resgatada e aí você vai saindo daquela dependência que você tem do outro fazer você feliz. O outro vindo com as coisas dele vai te acrescentar e vai ser maravilhoso. Mas se naquele momento ele não tem para dar, tá tudo certo, eu vou entender, eu vou compreender, eu vou aprender a lidar com isso. Então, meus queridos, olha só,
a importância do autoconhecimento. Isso não é milagre, não. É eu me conhecendo, eu me entendendo, eu procurando facilitar as coisas para eu ter uma qualidade melhor de vida, emocional, psíquica, espiritual, claro. Nós precisamos também dessa nossa conexão com a fé, cada um na sua fé, né? Cada um com Deus, com a fonte criadora, né? Enfim, existem tantas formas, né? Se conecte à sua espiritualidade, se conecte a essa fonte criadora, que é amor, né? Eu sempre falo aqui, nós temos o Mestre Jesus. Não estou falando de religião. O Mestre Jesus veio trazer o quê? Ensinar amor. Amor por mim, em primeiro lugar. Quando eu vou me enchendo desse amor, aí eu consigo trabalhar ao meu redor. E se eu estou me amando, se eu estou buscando me encontrar, me conhecer, eu vou atrair uma pessoa que também está nessa pegada, que também está nessa vibração. E olha só como vai ficar um relacionamento muito mais fácil, mais leve, mais feliz. Quando eu paro de exigir do outro, o que eu preciso encontrar em mim é me preencher. Então, a dica aqui valiosa para vocês é me preencher. Eu me preencho de mim. Eu busco maneiras de me preencher, de me valorizar. E aí eu consigo equilibrar as minhas relações como um todo. Comentei aqui sobre relações afetivas e amorosas, mas pode ser relações trabalho, amizades, família, tá? Pra gente parar com essa dependência de achar que o outro tem a obrigação de me dar, que o outro tem a obrigação de estar ali. Se ela estiver por livre e espontânea vontade, por amor a você, por respeito, por consideração, ótimo. Esse é o ponto. Isso é maravilhoso. Mas estar porque é obrigado, porque você está exigindo, porque você está querendo, porque se ele não te der, você vai ficar vazia, você vai. Percebe? Então, essa é a minha dica aqui para vocês. Eu me acolho, eu me respeito, eu me amo. Vou fazendo isso em doses homeopáticas todo dia um pouquinho. E vocês vão vendo que vai enchendo, 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 até que chega um momento que você está mais consciente de você. E o meu desejo é que vocês busquem as respostas dentro de vocês. Vocês têm capacidade para se perguntar, encontrar as respostas dentro de vocês. Procurem dentro de vocês. Essa é a minha dica, essa é a minha mensagem de hoje. Meus queridos, um beijo no coração de vocês e muita luz no caminho de vocês.